Olá, seja bem-vindo ao Mundo Jurídico da Diária MSTV. E hoje nós temos mais uma entrevista especial, porque nós vamos receber aqui no Mundo Jurídico uma das referências que nós temos no nosso estado de advocacia, de magistratura, enfim, um personagem da advocacia sul-mato-grossense. É com muita honra, ele que está completando esse ano 50 anos na área jurídica, que eu recebo hoje no Mundo Jurídico, Dr. Abrão Razucchi. Seja muito bem-vindo, Dr. Abrão. É uma honra para nós recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Doutor Abrão, hoje o senhor está como juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Como que se dá o acesso a esse cargo? Pois não. Aqui em Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça elabora uma lista tríplice. E essa lista tríplice é mandada para Brasília. Vai para Brasília e lá é designado um relator do TSE, examina o processinho de cada um, vê se está tudo conforme a lei, se não tem algum impedimento, alguma coisa, e etc. Aí vem a tramitação, tem uma fase de investigação, e o TSE homologa ou não a candidatura de cada um. Feito isso, vai para a nomeação do presidente da República. Em outros estados, variando de estado para estado, a OAB elabora uma lista sexta e o tribunal reduz para 3 e manda para o TSE. Aí o TSE examina o processo, os antecedentes de cada um, a sua conduta, se é ficha limpa, etc., e manda para o presidente da República e ele escolhe de acordo ao seu prudente arbítrio. Bom, doutor Abrão, mas antes de nós pensarmos no momento de hoje, eu acho que uma carreira que em 2018 completa 50 anos na área jurídica é uma carreira que tem muita experiência para contar, né? Exato. Uma grande experiência como advogado, já fui defensor público também, advogado. O senhor formou em que ano? Colei grau no dia 9 de fevereiro de 1968, exatamente. 9 de fevereiro de 1968. Colei grau, eu terminei o curso em 67, fim de 67. No dia 9 de fevereiro de 68, eu colei grau. E o senhor vem de uma família da área do direito, com tradição jurídica, como que foi isso? Nada, absolutamente nada, era de comerciante. 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 Papai foi comerciante, meu tio Abdala Jorge foi comerciante, meu tio Jacó Jorge, que morava em Ponta Porã, também comerciante. E mais, quando o papai chegou do Oriente Médio, lá da Síria e etc., ele começou como carroceiro. Lá em Campo Grande tinha a estação noroeste do Brasil, e ele fazia xanga. Xanga é o frete da noroeste e leva lá para o centro para os comerciantes. E ficou um interregno de 10 anos como carroceiro, foi economizando e montou um bulicho. Só que quem o chamou da terra dele foi o titio Abdala Jorge Ward, que já estava estabelecido aqui, que quando ele chegou, ele ajudou na Noroeste a colocar dormente de Bauru a Campo Grande. Trabalhava em colocar dormente, ganhou um dinheirinho, também com muito sacrifício, montou o seu bulicho. E então ele começou, o meu pai montou o seu estabelecimento, toda aquela play, todos aqueles árabes que vieram para cá, começaram com muito sacrifício, que hoje já está na 4ª geração. Então, como eu sempre brinco, quando chegava a fiscalização lá, já estava com um atacadista e forte, graças a Deus, estava muito forte. Ele falava, como que o senhor está? Falou, eu comecei com uma lata de leite ninho, o resto foi lucro. Olha só. E bulicho porque anotava na caderneta quem comprava. Isso, tudo era tranquilo, o sujeito ia lá com
com lutador com pouco recurso, anotava na cara, fazia fiado, facilitava, né? E já tinha aquela clientela. Bom, e num contexto como esse, eu imagino que o senhor cresceu numa família humilde. Sim. Porque é comerciante, com muita dificuldade e tal. E como é a decisão de entrar no curso de Direito lá em 1966? É muito fácil de responder. É que da minha família o papai deu oportunidade para todos estudarem. Éramos 7 irmãos. De 11, vingaram 7. De 11 irmãos, deu oportunidade para os 7. E o único que se formou fui eu. Eu fui para Sorocaba, fui para São Paulo, tirei o científico, o clássico lá. Aí eu fiz a faculdade de Direito de Sorocaba. Tive essa oportunidade e levei a sério, estudei bastante, muito dedicado, para ser gostado do curso jurídico. Mas o que me chamou a atenção foi de um grande criminalista do passado, chamado Argemiro Fialho, que ele era brilhante na tribuna do júri. Foi, no passado, distante, longínquo, talvez o maior tribuno de Mato Grosso do Sul foi ele. Argemiro Fialho, que era filho de uma lavadeira. Argemiro Fialho. Fialho, que era filho de uma lavadeira, paupérrimo, muito inteligente, formou-se no Rio de Janeiro e brilhou na advocacia. Chegou a ser até senador por um período. E depois dele teve vários outros criminalistas, como o Nelson Trade, Jorge Antônio Silva, que foi promotor aqui em Dourados, como eu falei, Carlos Stefanini, o doutor Arci Cardoso, que foi juiz também aqui, se não me engano, aqui em Dourados, se não me engano, ele foi juiz aqui, ou em Campo Grande. Naquela época era nomeado. Promotor e juiz era nomeado, porque ninguém, advogado não queria sê-lo. Então, alguns aceitavam. Então, o doutor Arci, o doutor Jorge Antônio foi promotor, o doutor Paulo Buca, que foi juiz aqui em Dourados, foram nomeados, nomeação sem concurso. E com o tempo deixaram o cargo, por força da Constituição, né? E, doutor Abrão, formado em Direito, mas de uma família, em 1968, colando grau, como é que é começar a trabalhar na área jurídica se não tem aquele laço familiar para dizer como que funciona? Como que foi nessa época? Mas eu tinha E um tempo muito difícil, 1968... Mudou muito. Né? Um tempo muito difícil. Em 68, ainda havia muito campo para advocacia. Então, o papai tinha uns imóveis ali na rua 15 de novembro, era um salão de beleza. Aí ele falou, fez um acordo com o inquilino e falou, eu vou te ceder esse salão, você começa a advogar aqui. E o papai já estava bem de situação, graças a Deus, estava bem de situação econômica, guardava o dinheiro, aplicava em imóvel. Falou, eu vou te dar esse salão, você monta seu escritório. Aí um dia ele entrou lá, montou para mim, muito simples. Montou para mim, eu sozinho, sempre gostei de trabalhar sozinho. Ele falou, meu filho, eu não vou te dar conselho nenhum, você é juizado, você já está formado, formou em São Paulo, em Sorocaba. Só te peço uma coisa, seja honesto e tenha paciência, não queira ficar rico da noite para o dia. Você vai com paciência que você chega lá, mas de conduta honesta. Foi esse conselho que ele me deu e eu segui. Meu avô, Silvio Garibaldi, pai da minha mãe, me deu só um conselho para a advocacia. Seja honesto. Isso, então empatou, né? Empatou, e né? deu certo. Não tem como o sujeito andar direito. E aí o senhor começou a advogar, pegava tudo? Ou era mais alguma área? Não, clínico geral. Clínico pegava geral. tudo. Clínico, ação de despejo, parte penal, habeas corpus, fiz júri. E aí depois fui defensor público, 2 anos. O concurso já ou nomeação? Não, fui nomeado pelo José Fragelli. Uhum. Governador José, fiquei 2 anos, depois eu saí. Eu não tinha concurso. E depois de sair de defensor público, teve um concurso para magistratura. Aí, quando eu dividi o Estado, em 1979, em outubro de 1979, fizemos o concurso em 1.500 e passamos em 8. 1.500 candidatos. Passamos em 8.
8 aprovados no concurso de juiz do Estado do Mato Grosso do Isso, Sul. era juiz substituto. Depois, ao cabo de 2 anos, ele seria efetivado, desde que se conduzisse bem. Mas, graças a Então, Deus, o senhor, em 1979, foi aprovado em concurso. concurso. E o pessoal fala, hoje está difícil, mas naquela época já eram 1.500 candidatos. 1.500 candidatos de advogado, veio gente do Brasil inteiro, né? Exatamente. No dia 30 de outubro de 79, eu tomei posse na comarca de Miranda. O advogado que me saudou, que falou em nome da gloriosa Ordem dos Advogados, ele falou, doutor Razuc, seja bem-vindo à comarca a vetusta comarca de Miranda, e aqui é a terra da laranja e da felicidade. Aí eu respondi para ele, eu espero que eu chupe muita laranja doce e saia daqui feliz. Falei para ele. E judiquei uma temporada lá e larguei a magistratura. Eu pedi exoneração para voltar a advogar. Isso que ano? Vamos por 79, quase 3 anos eu fiquei na magistratura e voltei a advogar. Uma opção minha. O senhor não saiu de Miranda? Não, em 6 meses eu fui promovido para Aquidauana. Para Aquidauana. Aí eu dei plantão em Corumbá, dei plantão em Campo Grande, substituí Bonito. Dei uma rodada como juiz. Essa decisão de se exonerar da magistratura para voltar para a advocacia, hoje é algo muito inédito, né? Quando você Não, mas pensa... houve outros também que largaram naquela época. Naquela época? Não foi só eu, não tinha outros colegas também que largaram. A que o senhor acredita esse fato? Na época tinha muita oportunidade para advogar, ganhava-se muito mais, e o exercício da magistratura com muito sacrifício, se ia para uma comarca distante, sem conforto, isolado, sacrificava a família, e muito ônus, tinha pouco juiz, e havia uma sobrecarga muito grande em você, e pagava-se muito mal. E você, como tinha que ter uma conduta ilibada, então foi uma opção serena, tranquila, sem arrependimento, voltei a advogar, em que eu tinha já uma banca, eu tinha uma clientela, que graças a Deus dá para viver tranquilamente, e na minha querida Campo Grande, onde nasci, e onde, por certo, o Santo Antônio vai me aguardar. Que Santo Antônio espere. Doutor Abrão, o jovem que está nos assistindo aqui no nosso programa, fala, nossa, ele deixou a magistratura. Ele deixou a magistratura para advogar, e isso não é nenhum bicho e não de me sete arrependi. cabeças. E não se arrependeu. Porque a advocacia tem seus prazeres, a advocacia tem suas felicidades. Lógico que também. você seguir aqueles trâmites normais, boa conduta, ter uma boa cliente, dá para se viver muito bem, dá para se viver. Dentro da honestidade, tenha paciência, que devagarzinho você vai se afirmando. Doutor Abrão, e aí o senhor volta para a advocacia? Mas Aí voltei a advogar. Mas normalmente. Normalmente. O meu escritório eu tinha fundado uma imobiliária, lá de Campo, a imobiliária Razuc, e passei essa imobiliária para um sobrinho meu, para um outro sobrinho, aí depois foi parar na mão da doutora Mônica Razuc. E ela, com brilhantismo, competência, ela se expandiu e progrediu muito. Hoje, sem falsa modéstia, uma das maiores imobiliárias de credibilidade de Mato Grosso do Sul. Doutor Abrão, mas o senhor também, estando advogando, o senhor também assumiu um desafio que foi atuar como procurador do Estado. Certo. Como que foi esse momento? Foi o seguinte, eu tinha deixado a magistratura, que eu pedi minha exoneração. A diferença entre exoneração e demissão. Exoneração é pedido. Demissão Demitido é de cima para baixo por uma conduta ímproba. Exatamente. Foi voluntário, eu quem pediu. E o tribunal foi muito educado, muito atencioso comigo. O presidente até me pediu, me deu... Devem ter lamentado bastante. Lamentou. Ele até me deu, foi muito, o doutor Jesus de Oliveira Silvinho, um homem espetacular, um homem justo. Ele foi, não faça isso, eu vou te dar uma licença de 30 dias. Eu já resolvi. Me deu 30 dias, quando ele quis renovar, não queria que eu saísse. Aí, a generosidade dele e dos desembargadores do tribunal também, que eu me dou bem, que gostam de mim. Aí eu falei, não, eu vou voltar advogado.
E outra coisa, além de sacrifício, pagava-se muito mal também. E eu, muito Caxias também, levava com muita seriedade, eu já estava ficando sacrificado. Não melhorava o vencimento, aí com o tempo que melhorou. Hoje compensa se de fazer magistratura. Eu acho que está muito bem pago. Muito bem pago hoje, e merece. Eu sou daquele meu espírito, quem trabalha, Deus ajuda, tem que ganhar bem, né? Ele precisa ter tranquilidade, deixar bem a família dele, dar o conforto para a família dele, para ele ter tranquilidade de julgar. Então, compensa ser promotor público, juiz, procurador de Estado, procurador da República. Hoje compensa. Mas o ano que o senhor assumiu como procurador do Estado, que ano que foi? Foi, se não me engano, 83, 82. Como que foi? Deve ter Foi sido um desafio. Foi o seguinte. Porque o procurador continua sendo um advogado, mas agora advogando para o Estado, né? Isso. Aí o doutor Carlos Cefanini, que virou desembargador, meu amigo, era procurador-geral do Estado. E perguntou para mim se eu não queria ser procurador do Estado. Aí ele falou, o Abrão ganha o dobro de juízo. E um ambiente maravilhoso. A Procuradoria do Estado naquela época era um verdadeiro tribunal. O doutor Arnaldo Rodrigues, o doutor Claudio Honor, o Jorge Antônio Ciufi, o doutor Vieira Pontes. Muitos que depois se tornaram desembargadores. Vários se destacaram como no tribunal, na advocacia. Eram advogados brilhantes que estavam lá. Eu, a convite do doutor Carlos, o doutor Pedro, quando ele submeteu meu nome para o doutor, na hora ele me nomeou. Porque o doutor Pedro, eu me dava bem com ele, que até arranjei um abacaxi para mim, quando ele se candidatou a governador, e foi adversário do Lúdio Coelho, que também era amigo da nossa família, e me pediram, e eu vi com bons olhos a candidatura do doutor Pedro Pedrocian. E lá no Noroeste teve um comício espetacular, uma multidão. E eu, muito ativo, bem jovem, fui lá para assistir. Estava o senador Canali, o doutor Pedro Pedrocian, todo aquele povo da equipe do doutor Pedro. Aí eles precisavam de um jovem para falar. Me pegaram lá no laço e me levaram lá para o palanque. Eu fui. Eu já tinha simpatia por ele. E fui o antepenúltimo para falar e fiz um discurso vibrante na época lá. Eu já tinha feito política estudantil em Sorocaba, fui presidente de Santa Canedo, como eu falei hoje de manhã lá na universidade. Rubino de Oliveira, fui presidente lá há 1 ano. Então eu já estava acostumado a falar. Aproveitei, rasguei o verbo, mas teve uma reclamação para o papai. O pessoal da equipe do Lúdio, os fazendeiros, conheciam o papai e falou lá, reclamar, que negócio é esse? Seu filho está contra. Não é o que está contra. Ele optou por ele, por admirar. Não tem nada contra o seu Lúdio, até respeitamos. E me custou, de certa forma, uma contrariedade de dizer, mas na vida é assim mesmo. Bola para frente. Não dá para agradar todo mundo. Plateare muitos opus dificílimo est. Agradar a todos é um trabalho muito difícil. Doutor Abrão, e aí, desde então, sempre advogando, até hoje advogado, porque um dos segredos da profissão, da advocacia, é que ninguém se aposenta como advogado, né? As pessoas trabalham não dá, até... Também, não dá. E porque o advogado, quanto mais tempo passa, mais ele se aprimora, é como o vinho, né? Exato. Aí incorpora o seu escritório do seu filho, sua família, aqueles que bons amigos, vai virando uma associação e uma verdadeira família. Exato. E pode fazer através de parceria. Essa técnica da parceria é o ideal para o escritório de advocacia, parceria. Hoje, no seu escritório, o senhor atua junto com seu filho? Não. Não? Lá tudo é parceria. Mas... Você advoga com quem você quiser. Se você quiser pegar o do escritório, você pega. Se quiser ser parceiro do meu filho, eu sou. Se eu quiser ser do doutor Joenildo, que está lá, desembargador aposentado, do filho dele que está advogando lá, com Elias Razuc, meu sobrinho que é advogado. Então eu faço parceria. Ou eu posso pegar um estranho. Então eu tenho liberdade para fazer mas parceria. Eu digo assim, o escritório de vocês é o senhor, o seu filho
o doutor Steve Razucchi, doutor Elias Razucchi, o José Maciel, doutor Joenildo, desembargador aposentado, tem o doutor Vinícius também, que está advogado novo, que está lá, tem o doutor Bogamil, que está estudando de Direito ainda. Então, essa equipe trabalhando. Mas agora eu quero te falar uma coisa, Wander. Como eu assumi o TRE, eu estou voltado para o TRE. Para o TRE, estou me dedicando lá. Eu imaginei isso, porque o senhor hoje, mesmo poderia advogar, né? Desde que não fossem questões eleitorais. No eleitoral, mas nem pensar. Sim. Eu estou proibido. A proibição, mas a proibição é só de advogado só no eleitoral. Mas o senhor tem se privado de outras advocacias para se dedicar ao para concentrar nos processos, ir lá e agilizar e respeitar o princípio da celeridade. Porque lá tem que ser rápida, a decisão tem que ser rápida. E o processo célere. Então eu estou atento, acompanhando, estou absolutamente em dia. Que legal. O senhor já está no TRE há quanto tempo? Por incrível que pareça, 4 vezes já fui nomeado. 2 vezes substituto, uma eu pedi para me tirar, porque eu estava com muito serviço no escritório, ao depois, por incentivo do Steve, que eu não queria mais, eu já estava pensando só em pescar e jogar sinuca. Aí eu disse, não, pai, acho que o senhor tem que voltar, o senhor está cheio de energia, o senhor vibra com isso, o senhor podia voltar para a magistratura. Eu falei, meu filho, você que sabe, você que... Eu não vou mover uma palha. Eu falei assim, eu quero é pescar e jogar sinuca. E pegar umas calzinhas para eu sobreviver. Já está muito de bom tamanho. Porque eu já tenho uma rendinha lá de aluguel, Dá para viver maravilhosamente bem. Eu já tenho meu carrinho, meu apartamento, não precisa mais. Já está bom. Aí ele falou, nossa, vai voltar para a magistratura. E acabou me arranjando. Isso aqui está me deixando muito feliz. Graças, eu devo ao doutor Steve e alguns grandes amigos que eu tenho. Na verdade, quando a gente fala doutor Steven, seu filho, a gente não pode deixar de fazer referência que o Steven é nada menos que o homem que colocou as contas da OAB em dia, né? Graças a Deus. Porque o Steven Razucchi hoje ele é diretor tesoureiro da Exatamente. OAB do Brasil do Mato Grosso do Sul. Exatamente. Provavelmente um dos mais jovens, né, Abrão? Ele fez agora 33 anos. Então, muito sério. Entrou na OAB como diretor tesoureiro com 30 anos. Né? Eu fui muito bem educado, tanto pela doutora Mônica, que é competente, como uma colaboração minha também como pai. E ele fez mestrado em São Paulo, fez pós-graduação, ele se preparou. E absolutamente correto. Quando o Steven, eleito junto com o Mansur, e Exato. eu aqui em Dourados fui candidato à OAB aqui, alinhado com eles. Certo. Mas num determinado dia eu falei assim, Steven, uma das coisas mais acertadas que eu sinto de estar apoiando, sendo candidato e ajudando dentro do projeto, é saber que você vai pôr as contas da OAB em dia. Aí ele muito prudente, né? Ele falou, não, calma, temos que chegar lá, ver como que é o cenário, não é assim. Eu falei, Steven, em 1 ano as contas da OAB estão em dia. E ele, não, temos que ver. No ano as contas da OAB estavam em dia. Graças a Deus. A gente conhece quem é competente, quem é probo, quem é inteligente naquilo que faz. Não é verdade? O berço, né? Ele tem berço. Família tradicional e berço. Não, e assim, e tem a humildade para ouvir, para a sensibilidade de atender. Trata bem todo mundo. Aqui em Dourados, eu tenho certeza que o que o Steven tem de amigos aqui em Dourados é fora de série. É um patrimônio, graças a Deus. Com crise econômica, nós conseguimos terminar a construção da reforma da sede da OAB, que é uma conquista que se deve ao Steven, ao Mansur. Obrigado. Porque se não fosse essa diretoria, a OAB dinâmica, não teria... Uma diretoria dinâmica. Entendeu? Né? Devemos à OAB, ao Mansur, ao Steven. Agora conseguimos, tem uma verba, está reformando a caixa de assistência, vai ficar lindo. Dourados merece, Dourados merece. Ele é muito... Uma cidade de 300 mil habitantes, né?
Hoje, Exatamente. 300 mil habitantes. Exatamente. Uma cidade muito bonita, pujante, né? Eu não sei se chegou em 300 mil, mas caminha para isso. Os estudantes me falaram que era Falaram em 300 mil, né? aproximadamente 300 porque mil. quando se fala em Dourados, tem que se considerar sempre a grande Dourados, né? Certo. É muito universitária, a cidade circunvizinha. Vou te falar uma coisa, eu fiquei emocionado quando vi lá a Universidade Estadual e a Federal do lado ali. Mas que cena maravilhosa. Bonito, o símbolo do progresso é a universidade. É verdade, é verdade. É verdade. Um país só avança com universidade. E muito me honra ser professor da Universidade É Estadual. uma honra. Hoje o senhor está aqui no mundo jurídico, porque o senhor veio para participar da Semana Jurídica do curso de Direito da UEMS, né? E foi um espetáculo, todo mundo adorou, os alunos comentaram, querem até que o senhor vire professor lá do curso. Não, viu? professor, mas eu vou estar aqui para bater um papo com a criançada lá, eu vou. Volta, né? Volto. Mas, Quantas vezes muito. precisa... Não cobro um vintém, viu? Se precisar pagar, eu pago para vir aqui. Não. Eu vou, os convites virão, porque adoraram. É um prazer. Hoje. Tanto lá como na Federal, como na outra. Eu quero transmitir para a juventude. Doutor Abrão, mas nessa área eleitoral, o senhor foi 4 vezes, então já são alguns anos. E isso rendeu frutos. O senhor escreveu uma obra sobre direito eleitoral, né? Exatamente. Mas especificamente os crimes federais. Crimes federais Os e crimes eleitorais. federais. Lá tem alguma parte no crime da licitação e da implicação com o problema da improbidade administrativa, mas basicamente direito penal e processo penal. O diretor, nós vamos pôr na tela, né? O livro do nosso entrevistado. Enquanto a gente está conversando sobre ele está aparecendo na tela da nossa imagem. Porque você tem o livro aí? Eu busco, na hora da edição nós vamos passar ele certo. aqui. E ali o senhor tem vários processos envolvendo... Vários tópicos. Eu falo sobre delação premiada, falo dicas de concurso para a magistratura, falo sobre o problema da escuta ambiental, da escuta telefônica, um exame chamado espectrograma, fruto da Lei 92, 96, parágrafo 6º, que manda fazer o exame de espectrograma. O que é isso aí? O que é o espectrograma é exatamente para o reconhecimento da voz do interlocutor. Tício está falando com o Caio. Será que é a voz dele mesmo? Então é feito um exame técnico de espectrograma, vai falar, não, essa voz aí do Wander conversando com o Razuki, com a Bron Razuki. Identificam? Identifica pela voz. Olha que interessante. Chamado espectrograma e previsto legalmente. Está na lei de 92, 96, que disciplina, é uma lei extravagante que disciplina a escuta telefônica. E o senhor falou aí de delação premiada. Hoje em dia só se fala nisso. Né? É. A minha opinião sobre a delação premiada é um instrumento perigoso. O que leva o sujeito a delatar? Ele está sob júdice, réu, ele vê que vai ser fatalmente ou não punido, para ele ter uma melhoria processual e ele acaba envolvendo os demais e às vezes pode até mentir, né? Pode falar a verdade, mas pode mentir. Mas o problema também, ele está sujeito a uma pressão psicológica também. E eu não concordo em ser decretada uma prisão preventiva do acusado para forçá-lo a uma confissão, uma delação. Isso é um impropério no Estado de Direito, né? Eu acho que, sinceramente, é questionável isso aí. É. Mesmo que haja delação premiada, para mim ela só vale no conjunto probatório. Os demais elementos da prova. O Código de Processo Penal, no seu artigo 157 e seguintes, ele disciplina o regulamento da prova, que está no meu livro também, dos crimes federais. Então, há um conjunto probatório, testemunha, documental, perícia, esse exame, o espectrograma, para verificar se a escuta é clandestina ou não. Então, mesmo se ela for feita, ela só vale, no meu entendimento, com harmonia, jungida com os demais elementos de prova.
Senão, para mim, não justifica um decreto condenatório. E na maioria das vezes, porque o que faz delação premiada é corréu. Né? Também, Você não pode erigir a palavra do corréu à mesma condição de uma testemunha. Que é ele se abre para livrar a situação dele e implica os demais. Pode até estar mentindo também. Pode até estar mentindo. Pode falar a verdade, mas pode mentir também. Para mentir como música que ele se livre é a coisa mais fácil do mundo, né? É um negócio que tem que ser bem examinado isso aí. Muito bem examinado. E eu, para ferir um decreto condenatório, tem que ter prova robusta. Extrema de dúvida. Doutor Abrão, conversando com o senhor, a verve do senhor, a capacidade de síntese, a forma de se expressar, ela salta como de um grande advogado. Obrigado. De um homem que é advogado, que é juiz, que já foi juiz togado de concurso, já foi defensor público, já foi procurador do Estado. Árbitro de futebol. Árbitro, nós vamos chegar nessa parte. Fiz curso. Nós vamos chegar nessa parte. E aí eu pergunto ao senhor, qual é a parte do direito que despertou a paixão? A paixão do Abrão Rasucci pelo direito mora onde? Será que é no júri? Tribunal do Júri. Era importante. Né? Eu fui defensor público e fiz vários júris com o doutor Juvencio César da Fonseca, que era defensor público, e eu também. E junto com o Juvencio eu aprendi muito, porque o Juvencio era professor de Direito Penal na Faculdade de Direito, e ele era na base do fato. Falou, Abrão, não precisa levar muito livro, vamos mexer com fato. Júri é fato. Então lá você, como você se destaca, te dá notoriedade, você faz um bem social, você defende o pobre, na maioria das vezes é o pobre, necessitado. E lá é onde você aprende a se expressar no Tribunal do Júri. Você vê a psicologia dos jurados, como que o jurado, se ele é engenheiro, se ele é padre, se ele é enfermeiro, tudo isso influi no jurado. Se é mulher, se é homem, tudo é importante. Quem é condenador, quem não é, você vai aprendendo. Então, quando você percebe que você é condenador, você pode recusar até 3. Né? Você recusa, senão você dança. Então, desperta a sua inteligência para o Tribunal do Júri e te ajuda em outros ramos do direito. Mas, sem dúvida, é o Tribunal do Júri. O Pedro Lessa, o grande jurista que deu aula lá na São Francisco, no Largo do São Francisco, na Universidade de São Paulo, que foi fundado em 11 de agosto de 1829, primeira faculdade de Direito, junto com a de Olinda. Quando se instituiu o curso jurídico no Brasil, dizia Pedro Lessa, abre aspas, se um dia eu tiver a infelicidade de cometer um crime, eu gostaria de ser julgado pelo Tribunal de Júri, que é a melhor forma de se fazer justiça. Fecha aspas. Olha só. Por conta de que ali está o juízo natural que é formado da população. Isso, e a justiça local. O corpo, o jurado é tirado da comarca de Miranda, é tudo de Miranda. Da comarca de Dourados, tudo de Dourados. Eu imagino que o senhor deva ter algumas histórias para contar de júri que o senhor tenha feito, né? Sim, eu vou contar bem rapidinho, vou ser objetivo. Não, eu era defensor público e houve um crime lá em Terena, lá, o crime de Terena, foram competentes, era Campo Grande. E o juiz era o doutor Ataíde Nery de Freitas, que está em Campo Grande, desembargador aposentado. Uhum. Então, eu li o processo e tinha uma mulher que era acusada e um pernambucano. O réu pernambucano e uma mulher. E essa mulher era amante desse pernambucano. E foi num acampamento lá, estava meio escuro, e apareceram 2 vítimas. Foram mortas por facada. E sobrou para ela. Ela pegou e assumiu o crime. Aí no interrogatório o juiz pegou, mas foi a senhora, as vítimas eram fortes, e o seu companheiro que fugiu era um homem forte. Mas não pode ser que a senhora. Não é possível numa escuridão, num acampamento, se ela matar 2 pessoas. Ela falou, fui eu assumo. Ela assumiu a culpa. Assumiu a culpa, a responsabilidade penal. Aí o juiz alertou, a senhora pode ser processada mais uma vez por autoacusação.
mais um tipo penal. Falou, não me importa. Aí, conversando com ela, falei, minha senhora, eu tenho certeza que não foi a senhora. Está em tempo de a senhora se retratar no interrogatório, em plenário do Tribunal de Júri. Falei, eu vou manter minha posição. Mas por que a senhora está fazendo isso? Que coisa intrigante. Eu estou fazendo isso por amor. Ela era uma Julieta e ele era um Romeu. Mas, na verdade, foi ele que matou. Foi ele que matou. Então, repetiu a história de William Shakespeare. Romeu e Julieta. E foi condenada. Aí, eu peguei e falei para ela, a senhora está sujeita a pegar uma pena alta, hein? A senhora pode pegar até 30 anos. Não me importa. Aí eu fui para o tribunal do júri e provei que não podia ter sido ela, que o conjunto probatório revelava que não era ela. Aí eu falei assim, estabeleci uma diferença entre dignidade e reputação. Lá no Rádio Clube tem muita gente com reputação. Bom conceito, reputação, mas não tem dignidade. Alguns não têm dignidade. Ela não tem reputação, mas teve muito dignidade, que ela fez isso por amor. Que, na realidade, ela não tinha jamais a possibilidade de ter matado aqueles dois. E sustentei essa tese no Tribunal de Júri. E contei a casa do amor do Machado de Assis, no soneto que ele escreveu para Carolina. Carolina, Machado de Assis. Na terça de Luiz Vaz de Camões, fui citando. E pedi a absolvição dela. Foi absolvida por 7-0. Ela foi absolvida 7-0. contra a palavra dela mesma, dizendo que ela era culpada. 7-0. Não tinha prova nos autos contra ela. Olha, na verdade, foi o pernambucano. Aí eu falei, minha senhora, mas como que pode a senhora fazer isso? Por isso ele fugiu, te abandonou, te largou, não foi companheira. Falou, mas eu fiz isso por amor. Olha só. Você vê, então, a força do amor, né? Quando uma mulher ama, ela ama de verdade. E para toda a sorte dela, ela encontrou o senhor como um anjo da guarda, né? Eu escrevi na revista da Academia de Letras, que eu sou da cadeira 18 lá, eu escrevi um conto baseado no Fyodor Dostoiévski, Noites Brancas de Moscou. É um conto lindíssimo. De outro lado, tinha um conto também de Honoré de Balzac. Só que lá no Dostoiévski, era um coroa que se apaixonou platonicamente uma estudante universitária. Muito bonita menina. E ele tinha amor platônico por ela e ela amava um estudante que deixou naquela cidade da Rússia e o rapaz foi estudar em Moscou. E vai, e eles, o coroa, tinha um amor platônico, escrevia umas cartas lindas para ela, que é o Dostoiévski. Incomparável. Uma lindíssima carta de amor, né? Chegou no fim o rapaz, o moço, né? Voltou, ela largou o coroa e voltou pro jovem. Aí ele termina assim, o Dostoiévski, Noites Brancas, e embora foi curto esse espaço de tempo que eu tive com essa linda donzela, com essa linda moça, foram os melhores anos da minha vida. E o do Balzac, ele era um moço que conheceu uma balzaquiana e ela apaixonou por ele. E ela, como era desquitada, era do interior da França, havia preconceito contra ela. Aquilo que eu falei lá, citei aquela fábula lá do Amazonas, que eu citei lá, o preconceito. E lá havia muito preconceito contra a mulher desquitada. E começaram a pressionar o rapaz e ele era companheiro dela, união estável com ela. Se davam bem. Aí a família pressionou, tinha uma moça muito rica, fizeram-no largar da coroa que ele gostava e pegou uma jovem. E essa jovem, ele casou com ela, com uma festa muito grande, foi uma comemoração no casamento, só que ele não gostava dela, não se identificava, nem sexualmente com ela, ele não se identificava. O que ele fez? Ele pegou e largou da coroa. Aí ele começou a sentir a dificuldade e quis voltar para a coroa. Ela falou, não, jamais eu voltarei com você, porque você me rejeitou. E a maior ofensa para uma mulher
é ser rejeitada de um verdadeiro e grande amor. Olha, Esse foi um soneto que eu escrevi. Soneto não, conto. Aliás, aqui nós já estamos entrando numa outra parte que eu queria entrar muito, que é o lado literário do doutor Abrão Razouco. Já estou falando aí. O senhor ocupa uma cadeira na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Exato. E por conta dos livros que o senhor já escreveu. Exato. Vamos falar um pouco sobre essa obra literária. Desde que eu me formei, eu escrevo vários no Correio de Estado, em revista, e fui muito atuante em escrever, principalmente no Correio de Estado. Escrevi vários artigos, conto, escrevi parte jurídica, e escrevi 3 ou 4 livros de direito. Aí eu me candidatei e fui escolhido, cadeira 18. E depois formada uma diretoria, Reginaldo Araújo, presidente, eu vice-presidente dele, e junto com a colaboração do desembargador Remo Letteira, que ingressou na academia, que eu tive o prazer de saudá-lo, e que fora juiz aqui em Dourados. Sim. Depois desembargador, também deu uma força muito grande. Foi formada uma comissão de construção e fizemos um prédio próprio, lá na Rua 14, que é um prédio muito bonito. E hoje está lá com uma nova diretoria, foi renovada, e estão lá tocando a nossa academia. O senhor falou do que o senhor mencionou hoje pela manhã, naquela alegoria da Vitória Régia. Sim. E eu acho que seria justo que nós brindássemos o nosso... Para encerrar? Não, mas eu quero que o senhor me lembre dessa... Para que eles saibam, porque o senhor falou hoje pela manhã e muitos alunos... Teve gente que se emocionou, né? Então, como que é? Lembra para mim. Eu vou fazer uma comparação com aquela do Aristóteles. Certo. Eu tinha apurado encerrar as minhas palestras com uma passagem de Aristóteles. O Aristóteles examinou todas as virtudes do ser humano e ele viu no universo, ele achou a estrela d'alva linda. Então, e como ele estudou a justiça, o mecanismo da justiça, ele falava que a justiça era mais linda do que a estrela d'alva. Aristóteles. Então, hoje eu fui buscar aquele pensamento lá aquela lenda lá do Amazonas, do urubu com a Vitória Régia. É uma lenda do Amazonas. Lá do Amazonas. Contra a injustiça, a desigualdade, o preconceito, sobretudo como teve lá do Anatole France, deslumbrou naquele livro dele sobre aquele romance do jovem com a coroa, né? Uhum. Que havia preconceito porque ela era descrita. Hoje não significa mais nada. A coisa mudou. Não é porque desquitou que acabou. A vida continua. Houve o devoto, tenta nova chance de reconstruir e avante para frente, né? Pois bem, voltemos à lenda lá do Amazonas. Voava um urubu no espaço lá, perto do rio, e tinha a Vitória Régia lá, muito linda e formosa. E o urubu posou na Vitória, que dá para posar na Vitória Régia, tão consistente que ela é. A Vitória Régia ficou indignada. Então, através de uma metáfora, ou numa topeia, uma figura de linguagem, a Vitória Régia falou: quem é você para chegar perto de mim? Quer dizer, uma oração de preconceito, muito preconceito. Aí o urubu, indignado, ficou indignado com aquilo lá, com aquela ofensa, aquela rejeição, aquela ofensa, falou assim: embora eu viva ao léu, tu vives presa no lodo e eu vivo solto no céu. Fecha aspas. Quer dizer, nem sempre você, porque você acha que está em alguma coisa tal, você está acima de alguém. Ninguém você viu o dedo de Deus, né? Quer dizer, deu poder para o urubu voar e a Vitória ficava presa ali no lodo. E essa vida de pescador, como que é isso? E é uma virtude que passou para o filho, né? Tá bem. Porque o filho gosta também. De maneira muito simples de explicar, é uma terapia. Para nós advogados, é uma terapia. Você vai lá, aquele oba-oba, aquele bate-papo, eu com a minha idade, com os jovens, a gente se nivela. Eles vão no barco dele, eu vou no meu, porque eles pescam aquele fly, eu o dia inteiro em pé. Não dá mais para ficar em pé o dia inteiro. Uhum. Então eu vou num sistema antigo, artesanal. Fico lá no meu barco, enjoo, eu vou lá para uma sombra,
Aí eu volto para o rancho, lá para a posada, e eles ficam o dia inteiro. Mas é uma higiene mental muito grande. Aí de noite você fica batendo papo, tem um jantar, quem gosta de beber, bebe comedidamente, come-se muito bem, e tem muita fraternidade. O peixe é subterfúgio, é um vínculo para uma grande festa, uma grande união. É muito gostoso, muito saudável. E é justo esse pessoal que fica falando, isso é história de pescador. Não, mas da onde é a origem Não, mas disso? é gostoso de ver quando você mentiu um pouco também, né? É? Se o peixe é de 5, você fala que tem 7. Faz parte do bom pescador. O peixe maior que o senhor pescou já foi de que tamanho? Agora, dia 5 de janeiro, nós vamos pescar na Argentina. Silvio, Elias e eu. Fomos de carro. Num local, uma pousada chamada Gêmeos. E lá fica na província de Correntes. Uma pousada maravilhosa. E o Rio Paraná, um mar. E lá é proibido matar o peixe, é pesca esportiva. Então, tem muito peixe grande lá. Eu peguei um dourado de 10 quilos e um dourado de 15 e um pintado mais de 40 quilos. Numa mão só. Isso é Quer história saber de pescador. no pensamento. Não, Mas uma coisa, qualquer um pega lá. Vai numa lancha, piloteiro profissional. Só pesca esportiva, o peixe volta, Aí, né? em seguida, você tem aquela parte da sensação, aí você solta. E ele é resistente, o peixe é resistente. Ele não morre assim, de inopino, não. Ele não. Aí você solta, ele recupera rápido, onde machuca, cicatriza rápido também. E você, por lei, lá é proibido matar. O senhor gosta da pesca esportiva ou o senhor prefere a pesca e come? Pesca, Esportiva, mata e come. Eu aprendi com o Steve, a pesca esportiva. Eu até gosto. Steve Agora, é Mato Grosso do Sul, a parte de pescaria ficou muito difícil. Ficou? Praticamente está acabando. Por quê? Uma política errada, defeituosa. Há um massacre do peixe, vale tudo, é rede, não respeitam a lei. Não estão preservando Não estão preservando o Pantanal na parte de pescaria, não respeitam a lei, com todo esforço do Estado, da Polícia Florestal, tudo, com todo esforço e denodo, não consegue parar com isso aí. E outra coisa também, excesso de jacaré também, que come também muito peixe, e a piranha, devora a piranha, e aí vai. E também tarrafa, rede, é uma política completamente errada e difícil de combater. E lá na Argentina, está disciplinado do lado da Argentina. Já é cultural. E aqui precisa mudar essa parte cultural. Não é lei que vai mudar, é cultura. E outra, muito cara a pescaria aqui no Mato Grosso do Sul, muito cara, quando devia ser mais em conta, a pousada facilitar. Então, você vai lá uma vez, duas, não volta mais. E ficou ruim de pegar peixe. Só se você pegar um cardume e der sorte, e se tiver sorte, porque quem pescou há 40 anos, era uma maravilha. Coxinha, uma miranda, tudo dava gosto. E tem uma outra paixão aí, um outro hobby que é o snook, né? A sinuca. A famosa sinuca. Primeiro, eu não jogo a valer, só com amigo que eu jogo, só com amigo, e 2, 3 horas só, rachado, nunca entrando dinheiro, também não bebo, e com o companheiro terminou, você cumprimenta o companheiro, se ele ganhou, se não perdeu, com todo respeito. Mas tem uma fama que o senhor fala isso, que o senhor sempre ganha, né? Não, aí, os companheiros acabam tendo que respeitar. Eu vou só lá no Brasília, no Sinuca do Brasília, um ambiente bom. Tem uns 50 que jogam lá, clientes lá. Eu tomei aula, 6, 7 meses com o Brasília, que joga muito, eu tomei aula com ele. E joguei com o campeão brasileiro, perdi para aprender. E vou te contar um detalhe. Eu joguei com o Miguelzinho, que foi 2 vezes campeão brasileiro, e um dos maiores jogadores do mundo. Eu fui jogar com ele. Ele falou, Razuk, matematicamente você pode fazer 117 pontos. Eu vou te dar 115. Nossa.
Ele me deu 115, ganhou a primeira com 117. Chegou a segunda, ele fez 117. Chegou na terceira, ele fez 115 e jogou a 7 e ficou na boca. Ele simulou que errou para eu matá-lo. Eu falei, não, você está brincando, rapaz. Você que deixou na boca, cavaleiro. Cavaleiro, é um cavaleiro. Fenômeno para jogar. Fenômeno. Esse pessoal que é bambam, eu, por exemplo, você não tem condição de jogar com ele. Ele começa e termina o jogo. E não dá a oportunidade da outra pessoa jogar. Não dá. Agora ele tem que pegar só a casca grossa do nível dele. Se jogar comigo, o que todo aquele pessoal do Brasília lá, menos com o Lúcio, que é o campeão sul-mato-grossense, e o Brasília. Aí ele pega uma parada azul com o Lúcio, que joga muito, que é de Campo Grande. Aí é uma parada... E nós jogamos com o Lúcio, não dá graça. E se jogar 10, ele ganha as 10. Não, tecnicamente. E o snooker é bonito você ver um jogador que sabe jogar, técnico, né? Que tem técnica, né? Que a bola, ele chuta, a bola vai, a bola volta. Não adianta você não joga que nem louco, você tem que ter controle da bola branca. Você tem que ter controle de saber se defender e jogar na hora certa com probabilidade. Se você vê uma bola certa que está por ela, você não pode arriscar de jeito algum, você tem que defender. A hora que der um jeito para você matar, você arrisca. Também se errar, você está sujeito a perder o jogo. Porque o outro vai lá e mata. Vai lá e mata. Porque se deixa ela meio próxima da boca... Aí que está gostoso a emoção do sinuca, né? A emoção é essa. E outra, você ganha e perde. Não tem negócio de bambam. Você ganha e perde. Aí que está gostoso, né? Porque se só ganhar todos, aí acaba perdendo a graça. Mas é uma técnica, tem que ter técnica. Não é que ele vai ter que dar uma porrada na boca. Isso não existe. Tem que saber jogar, saber se defender, a hora certa de jogar com probabilidade. E o meio sempre é perigoso. Você jogar no meio. É bom ir pelas pontas. O fundo ou de lá de cá? Será que eu poderia fazer uma alegoria do snooker, da sinuca com a vida? Porque é mais ou menos assim, né? Não adianta você querer ser Você falou tudo. Você já respondeu por mim. Sinuca retrata a vida. Você não pode menosprezar o seu oponente. Você não pode vacilar. Na hora que você está ganhando, você não pode abusar, gastar mais do que você tem. É o retrato da vida. Um sinuca bem jogado é o retrato. Você já respondeu por mim. Interessante. Então, e é uma higiene mental também. Uma higiene mental. E o esporte que você pratica, você consegue... Faz exercício. Longevidade com ele, porque não é um exercício muito pesado. Não é não. Então é um bom esporte. É saudável. Principalmente para o advogado. A Bandeirantes antigamente tinha. Transmitia. O Brasília, que é de lá, jogou na Bandeirantes. Mas aí acabou aquilo, né? Acabou. Não transmite mais. E aquele lá, o Messi daquilo lá, o Cristiano Ronaldo e os grandes jogadores, o Rui Chapéu foi um bambam de lá. Foi bambam. Mas já está velhinho, está com problema de vista, já saiu do palco já. Hoje tem um tal de Noel do Paraná, tem vários que cresceram. Tem um menino que foi de Pernambuco, agora está na Inglaterra. Tem vários bons jogadores. Goiás dá cantor, dupla sertaneja e grandes jogadores de sinuca. Goiás. Doutor Abrão Razucchi, eu não posso deixar de perguntar esse sobrenome. Nossa prefeita hoje aqui em Dourados se chama Délia Razucchi. Sim. Tem algum parentesco? Qual que é a ligação? Sim, o meu sobrinho é casado com ela, o Roberto Razucchi é casado com ela. E ele já foi outrora político, foi deputado estadual 2 vezes. E a dona Délia também tem pendor para político, gosta também, sim. Candidatou, foi feliz, foi vereadora, foi fazer aquela carreira, foi muito feliz na vereança. E graças ao povo de Dourados, deram uma opção nas eleições, ela foi vitoriosa nas urnas, democrática, né? Foi bem, parece que ela obteve 43 mil votos. Então o povo deu esse mandato para ela, uma oportunidade de ela bem administrar Dourados, com eficiência, com muita honestidade, com muito respeito, e fazer uma boa administração de acordo com a Constituição e de acordo com as leis do nosso país. E, doutor Abrão, um bom jurista, um bom tribuno, né, de tribunal do júri, nunca pensou na política? De forma política partidária, jamais. Nunca me inscrevi num partido político. E nem vou me inscrever.
porque eu sou advogado. Nasci advogado e vou morrer como advogado. E no conflito do direito com a justiça, o que a gente faz? Fica com a justiça. Eduardo Couture, jurista uruguaio. Para encerrar a nossa entrevista, eu sempre peço para o meu convidado que ele foque naquele jovem que está pensando em entrar no curso de Direito, ou então aquele jovem que entrou no curso de Direito, está lá na metade, não sabe bem se é aquilo que ele quer, está às vezes desmotivado, ou acabou de se formar. Formou e entrou no mercado de trabalho, pegou a OAB, e agora o que vai ser da minha vida? Então, pensando nesse jovem que está começando agora no mundo do direito, no mundo jurídico, e olhando para aquela câmera ali, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para essa pessoa. Eu quero deixar para o jovem recém-formado uma mensagem de fé e de esperança, e de otimismo. Que ele se prepare, procura especializar num ramo do direito, conduta correta, com ética, com muito esforço. Se ele puder se associar num escritório com aqueles que ele estima, que tem affectio societatis, né? Tem afeição, e formar uma associação de advogados em forma de parceria. E ter paciência, advogar com ética, formar sua clientela, não ter pressa de ficar rico da noite para o dia, vai com calma, vai plantando, como o plantio da tâmara, né? Que planta no oásis, leva 100 anos para dar tâmara, mas aqui no caso é menos. 5 anos, acho que já dá para colher a tâmara na profissão. E com paciência e advogar eticamente. Se achar que não se adaptou, não deve se corromper. Ele tem que se preparar para um concurso, Ministério Público, magistratura, procurador do Estado, delegado, enfim, partir para um concurso público, que hoje ficou muito difícil, mas alguém tem que passar. Se ele estudar, for inteligente, for aplicado, e insistir, não deu, não faz o outro, não deu para procurador, faz para magistratura, e vai à luta. Denoto, labor, trabalho e esperança, que ele chega lá. Doutor Abrão, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E pelos seus 50 anos muito obrigado pela sua hospitalidade. O senhor honra a nossa profissão. Muito obrigado. O Dourados foi de uma amabilidade comigo, a faculdade, a universidade, o meu amigo Vander. Quero que você seja feliz aqui na OAB, que seja feliz, faça uma bela gestão, que eu estou sabendo que você está fazendo uma boa gestão, seja feliz com a sua família, com seus filhos, e que o porvir lhe traga muita felicidade e saúde, sobretudo. Muito obrigado. Só para esclarecer, para ninguém entender mal, eu fui candidato a presidente da OAB, mas eu não venci. Mas eu sou hoje presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, e lá a gente faz uma boa gestão. Eu acredito. Então, isso que eu falei fica para a sua associação. Para a minha associação. Doutor Abrão, muito obrigado. E você esteve aqui conosco no Mundo Jurídico da Diário MSTV. Até a próxima.